Kawara Show. Sejam bem-vindos a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mario e eu estou acompanhado por uma das caras mais conhecidas do universo dos eventos de anime. Se você já foi ao Anime Friends, você sabe de quem que eu tô falando. Do Kuroda, por favor, se apresente. Essa pessoal, eu sou o Kuroda e não sei se uma das maiores caras, mas os maiores tamanhos com certeza. Não, você é uma das maiores referências dos eventos de anime. Você já apresenta há bastante tempo os eventos aqui, pelo menos aqui em São Paulo, né? Sim, quando o assunto é São Paulo e Rio, sim. São Paulo, Rio, e agora eu tenho feito algumas coisas em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nossa, que chique. Mas eu já apresentei em vários estados, mas os estados, os últimos, que é o que eu tenho feito nos últimos anos, que talvez tenha algum tipo de referência, aí é isso. Apesar que Rio de Janeiro faz tempo que eu não vou, mas ainda assim eu fui muitos anos, então acho que ainda me sinto como uma referência. Palmas! Quanto tempo você tá apresentando evento? Só por curiosidade. Eu comecei em dezembro de 2007. Eu sou formado em artes cênicas. Eu não sou bom de matemática, mas vamos lá. 7, 8, 9, 10, 11. Então são 14. Quase 15 anos. Quase 15 anos apresentando como apresentador de palco. É bastante tempo. E você já planejava tudo isso? Você planejava desde o começo se tornar apresentador? Porra nenhuma que eu imaginava tudo isso. Na verdade, a minha história como apresentador, ela começou de um jeito bizarro, vamos dizer assim, porque eu já trabalhava na empresa que organizava na época o Anime Friends, né? A empresa se chamava Yamato. Eu entrei no começo, eu já fazia trabalhos nos eventos já há uns 2 anos, se eu não me engano. E aí, em 2007, janeiro de 2007, eu entrei pra empresa. Depois eu fui olhar minha carteira de trabalho e eu descobri que foi isso mesmo, né? Em janeiro de 2007. Uhum. Eu entrei como funcionário. No final do ano, o coordenador geral na época teve a brilhante ideia de falar, pô, vou colocar o Kuroda no palco, no Ressaca, em dezembro, vestido de Papai Noel. E vai ser o Papai Kuroda. Se tornou uma referência. Sim. Hoje, né, até recentemente eu tava participando de um outro papo, e aí comecei a me indagar, depois de 15 anos, né, eu começo a pensar nisso, se na época a ideia era pra ser algo cômico, era pra ser só um liminha, e a coisa foi desenvolvendo, a coisa deu muito certo, ou era me testar mesmo. Porque eu me lembro que naquele ano, se eu não me engano, eu subi no palco pra fazer alguma brincadeira com o Lucifer. Mas foi muito rápido. Foi a primeira vez que eu subi no palco. Foi, acho que num anime fantasy, se eu não me engano. Eu não sei se acharam que ia ser legal, e aí foi. Não tive muitas ajudas naquele começo. O dono da Yamato, né, na época, o Takashi, ele me deu algumas dicas de algumas coisas sobre posicionamento de mim para com o público, né, de como tratar o público e deixar o público sempre... Talvez essa foi, acho que, a dica principal que ele me deu, que é algo que eu tento levar até hoje, que é deixar o público presente comigo nas conversas. Você já deve ter visto em algum evento, alguma coisa, sempre que tem o apresentador tá falando com alguém no público, algum amigo, algum conhecido, alguma piada interna. E as pessoas em volta ficam olhando e fazendo cara de, tá, e aí? Uhum. E eu aprendi ao contrário, de até nesses casos, trazer o público pra você e contar pra eles o que tá acontecendo, explicar a piada pro público. Então, até tem... O pessoal diz que eu enrolo muito bem. Que é exatamente o que eu estou fazendo nesse momento agora contigo, te enrolando. Nada a ver. Eu tô prestando atenção na conversa, na verdade. Então, eu acho que tem práticas que, de repente, você só aprende trabalhando, né? Ali na hora, né? Então, eu imagino que uma dessas coisas tenha sido isso, né? Não, mas acho que não foi com o passar do tempo. E vendo como eu fazia e vendo como outras pessoas faziam coisas que eu não gostava. Entendi. Né? Tinham pessoas de palco que tinham algumas posturas, algumas coisas que eu nunca gostei. E eu tento fazer diferente e me portava diferente quando eu sabia que em algum momento ia chegar isso pra mim também. Tipo, essas pessoas... Eu ia ser o atacado, o bullying, né, do momento, talvez. Então, eu fui muito tranquilo. Aí, depois de algum tempo, eu virei a referência, e aí, como eu era funcionário da empresa, então, quase todos os eventos, era só eu que ficava o dia inteiro no palco. Palmas! Você falou que é formado em artes cênicas, né?
Isso. Você já fazia artes cênicas quando você foi pro palco ou artes cênicas veio do palco? Artes cênicas veio dos eventos. Entendi. Porque eu comecei, por causa dos concursos de cosplay, das palestras com dubladores, eu comecei a prestar atenção, assistir. E aí as próprias pessoas diziam que eu tinha uma desenvoltura, que eu tinha jeito com palco e tal. E aí eu tinha uma referência na época, que era um cosplayer chamado Marcos Teixeira. A pessoa chamava ele de Bardo Marcos. Que ele era ator, ou ele misturava já o cosplay com o teatro. Tanto que ele fez uma apresentação misturando o Coringa com uma apresentação de um palhaço chamado Slava, muito famoso. E aí, anos depois, eu me aventurei nos Estados Unidos uns meses e pude assistir o Slava lá em Miami e ver essa mesma apresentação. Eu tinha acabado de me formar aí nessa época. Então, os eventos vieram primeiro e aí me falaram, tem uma faculdade de artes aqui perto da Liberdade, você podia dar uma olhada. E eu fui, né? Eu sou formado pela Faculdade Paulista de Artes, que ficava antigamente na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, perto do metrô São Joaquim e caminho pra Paulista, né? E aí eu fui e me formei em artes cênicas. Nossa, que da hora, cara. E quais são as coisas das artes cênicas que você traz propicialmente pro palco, que elas te ajudam na sua profissão? Eu sei que parece óbvio que eu tô perguntando, né, mas... Não, talvez não seja óbvio, porque talvez eu te frustre. Engraçado você falar. Eu tava ouvindo hoje o Ticaraticast, né, do Bola e o Bola e o Carioca, com o Rafinha Bastos. E o Rafinha Bastos estava explicando como era ele fazendo o filme. Eu não sei o quanto a gente aprende, talvez, a ter uma desenvoltura para quem tem problemas de desenvoltura. Mas a minha faculdade, por ela ser uma licenciatura, na verdade eu me formei mais pra ser um professor, que é o que eu virei depois, né? É mais um professor de teatro do que propriamente ator. Claro, a gente tinha... Todo semestre nós tínhamos peças, a gente fazia algumas intervenções artísticas e tal. Mas eu não consigo te explicar assim, tipo... Nossa, mudou a minha vida, a minha forma de atuar. Não acho. Acho que eu sempre fui assim, desse jeito. Ele te dá algumas noções, foi o que eu falei. Tem os livros básicos de construção de ator e de onde que você tem que puxar isso, puxar as intenções, as memórias, memória afetiva, e por aí vai. Então eu não consigo explicar assim, realmente, o que ela fez assim de importante. Eu acho que foi estar mais perto da arte. De assistir mais peças, assistir os trabalhos de colegas, participar de algumas coisas, fazer peças. Acho que foi isso. Mas a minha pegada acabou indo para um outro lado, que foi um pouco mais essa coisa de evento. Então eu gosto mais... Às vezes, dependendo da situação, eu gosto mais do backstage. Eu gosto de atrás do palco, né? Coordenar. Então acabei não indo tanto para isso, para o palco em si. Apesar que parte da minha vontade com artes cênicas era de ser dublador, que ainda é uma vontade. Mas apareceram outras coisas na minha vida que aí não chegou o momento de eu tentar isso. Então acho que, foi o que eu falei, eu não consigo talvez te responder com muita clareza o que claro, a faculdade é importante, né? Todo mundo tem... Acho que ela é importante se você tem já um caminho na cabeça e ainda tem lugares que te obrigam a ter um curso superior. Apesar que parte disso eu acho que vai morrer daqui a um tempo, porque as pessoas estão ficando mais didáticas, né? Dependendo da sua área de atuação. Claro, não vou falar isso para um médico e para um enfermeiro. Eu acho que o que você tá falando é que hoje tem mais demandas, principalmente aqui no Brasil, né? Que oferecem cursos rápidos que uma pessoa vai poder, de repente, ir para uma profissão mais prática, algo parecido, né? Eu entendo. Minha opinião é que é importante que todo mundo aprenda fundamentos, independente da profissão que ela for atuar, né? Isso é o conceito de universidade, principalmente lá fora, né? Você estuda os fundamentos de uma determinada área de estudos, né? E aí depois você aplica isso, pode ser que você aplique isso numa profissão ou você parta para a área acadêmica, né? Que a área acadêmica aqui, ela não é tão bem visada, né? Até porque a área acadêmica, ela normalmente paga menos aqui no Brasil do que uma área corporativa, né? Mais corporativa, se você for atuar no setor diretamente, né? Então acho que esse é o maior problema, mas
Pessoalmente, eu acredito que se uma pessoa quer ser boa em uma determinada área, ela precisa estudar os fundamentos. É claro que eu sou muito suspeito para falar porque eu venho da área acadêmica, né? Apesar de eu atuar no setor corporativo, eu vim do bacharelado, mestrado, assim por diante. Eu acredito fortemente que a faculdade ela te oferece muito bem os fundamentos, né? Ela vai te oferecer um caminho que vai te facilitar você aprender os fundamentos de uma forma mais prática, mais clara. Mas eu acho que aí talvez tenha. Acho que agora isso tá mais prático e agora você consegue ir pra um caminho específico. Que, por exemplo, essas faculdades técnicas, 2 anos do que 4 anos, né? Acho que agora tá talvez mais fácil, então, pra esse tipo de pessoa. Ah, sim, sim. Isso resolve a curto prazo um problema que a gente tem aqui no Brasil de a gente não oferecer tantas oportunidades e às vezes as pessoas elas precisam ter a necessidade já de ir pro mercado de trabalho ao invés de ficar 4 anos estudando, sabe, uma série de fundamentos. Mas eu acho que o problema que essa pessoa vai esbarrar no futuro é que lá na frente, se ela quiser ser boa, ela precisa estudar os fundamentos. Ela tem que entender quais são as teorias da área de estudo dela, né? Por exemplo, em design gráfico ou digital, eu acho que é muito importante que a pessoa estude história da arte, que estude teoria de arte, de design, assim por diante, né? Que ela consiga responder o que é design, o que é arte, assim por diante. Não, faz sentido sim, faz sentido. Mas você acha que em artes cênicas, então, é melhor que a pessoa já tem um curso mais prático ou algo parecido? É que depende da... Claro, tudo tem uma... Pra ser professor de teatro, no meu caso, o que eu tô falando, não, você precisa estudar, você precisa entender quem eram os pensadores e os mestres do teatro grego, por exemplo. Mas eu vejo algumas coisas que nem eu falei agora, essas coisas mais... às vezes eu tomo a minha esposa como exemplo, que trabalha com contas e aprendeu muita coisa na raça, então com o departamento financeiro e tal, Excel, e aí eu já fui puxando essas pessoas que trabalham com design gráfico, sabe, são tipos de matérias que às vezes a pessoa consegue ser mais didática do que talvez fazer um curso superior nisso, sabe? Só pra quem tá me ouvindo não achar que eu tô falando uma barbaridade, o que eu quero dizer assim, principalmente, é que eu acho que dá pra pessoa, se ela tem a bagagem, se ela tem o know-how, dependendo da vaga, dependendo do tipo de trabalho, do que ela tem já, que tá se propondo a exercer, às vezes a faculdade ainda dá tempo dela poder estudar depois, dela pensar numa faculdade um pouco mais pra frente, e quem sabe, às vezes conhecer uma outra matéria, vamos dizer assim, no meio do caminho, né? Você não precisa fazer agora administração de empresas, por exemplo, ou fazer matemática, por exemplo. Você já pode ir para um outro caminho depois de conhecer mais a área. É claro, ler é importante. Uhum. Toda área você parte, que nem eu falei. Existe um livro na Artes Cênicas, existem 2 livros que são guias pro ator. Mas é só essa relação de que às vezes não precisa ser tão a ferro e fogo. Você tem que ter um certificado. Você tem que ser formado. Sabe, acho que agora tá entrando numa época que, dependendo da situação, pode ser algo que você tenha que fazer, mas com tempo. Porque que é aquela coisa de, tipo, já sair do colegial e já ir fazer uma faculdade. Sim. Que dizem que às vezes é um erro, dependendo da profissão. Porque com 17, 18 anos você ainda não sabe. Não, nem um pouco. Se é isso que você quer, né? Então, eu com 18 anos eu passei em fisioterapia e naturologia, por exemplo. E você foi fazer? Não, porque eu não tinha dinheiro. Aí depois eu fui fazer publicidade, mas aí também parei. E aí caí nas artes cênicas. Eu concordo 100% de que se a pessoa tiver como não ir direto pra faculdade, que ela não vá, sabe? De repente ela fica ali 1 ou 2 anos trabalhando, ou fazendo, se ela tiver oportunidade, né? Fazendo um cursinho, ou fazendo alguma outra coisa, né? Que talvez vá trazer mais uma carga de vida pra ela, né? Pra ela entender mais sobre o que ela gosta, o que ela não gosta, o que faz mais parte da vida dela, né? Eu tive muita sorte de saber o que eu queria desde o começo, mas eu era a grande exceção, sabe? Eu acho que às vezes a pessoa ela já escolhe uma profissão de cara ou porque paga mais, ou porque vai projetar uma carreira pra ela a longo prazo, e de repente ela fica insatisfeita, né? Ou a família, às vezes, que aquela coisa de o avô era engenheiro, o pai é engenheiro, você vai ser engenheiro. E até uma boa falar isso, porque tá chegando a época de vestibular agora, né? Então, se você tá indo prestar vestibular em alguma universidade, não se sinta pressionado na escolha de curso, ou se você não passar de primeira, ou assim por diante, porque, cara, tem muita oportunidade pela vida.
Eu, se eu tivesse tido a oportunidade de ficar um tempo parado, talvez eu tivesse escolhido outra carreira, sabe? Mas ficou muito sério esse papo, gente. Mas Ficou. é isso, não fiquem. Mas não, eu não estou mandando queimar livros e nada disso. Foi o que eu falei. O princípio de qualquer coisa é a educação e a leitura, mas você estudar. O que eu digo é que nem sempre, talvez, o certificado da faculdade vai fazer diferença se você conseguiu estudar por conta e fazer cursos por conta. Foi isso que eu quis dizer. Entendi o que você falou. Não, faz sentido. Não é que você tá falando que a universidade não faz sentido. É o contrário. É que para outras pessoas pode não fazer diferença dependendo das escolhas que ela fizer, né? Então. Faz sentido. Mas certeza que vão me cancelar, mas tudo bem. Não, ninguém vai te cancelar aqui, cara. Palmas! Voltando pros assuntos dos eventos de anime, antes de você ser um apresentador, antes de você estar no palco, você frequentava os eventos como visitante ou não? Você caiu de cara como alguém da organização? A minha história com os eventos... A gente vai ficando mais velho, vai ficando um pouco... Vai esquecendo muita coisa, né? Eu sou de 86, né? Eu tô com 35 anos. As minhas histórias com evento, que eu me lembre, começam com exibição de anime no Maria Della Costa e exibição de outras séries, de tokusatsu e coisas assim, no Centro Cultural Vergueiro. Uhum. Isso por volta de 2002, 2003, se eu não me engano. Nessa época eu participava de fóruns na internet de tokusatsu. Pra quem tá assistindo a gente que não se lembra o que é tokusatsu, são os heróis japoneses, tipo Jaspion, Changeman, Flashman, Jirai e por aí vai. Eu acho que a maioria dos nossos ouvintes também é velho pai, cara. Eu me achei numa época com esse tipo de galera, nesses fóruns e trocando conversa e tal, e começando a já fazer coisas no fórum. Tipo, ajudar a ser admin de sessão. Tipo, sabe, começar a ficar de olho pra ver se não tinha nada errado. Já ficava de olho nessas coisas. E aí foi daí que veio o Nick Kuroda também. Porque eu gostava das séries Tokusatsu. Sempre gostei da cor preta e dos personagens Black, né? Kuroda é o nome do Google Black no Google Five, né? Uhum. Não do ator, né? Da personagem, né? Era o Kanpei Kuroda. E aí, esse era meu nick. Na verdade, no Japão, o sobrenome vem primeiro, né? Então, era Kuroda Kanpei o meu nick. E aí, depois de um tempo, eu tirei o Kanpei. E todo mundo me chamava de Kuroda. Quando foi, se eu não me engano, em 2003, foi quando eu fui no primeiro evento grande, que foi num AnimeCon. O pessoal de um outro fórum, que na época tinham 2 fóruns de Tokusatsu, fez sala de exibição e eu fui lá pra panfletar, fazer propaganda do nosso fórum. Aham. Eles ficaram putos, né? Primeiro, porque eu cheguei panfletando pro fórum dos outros. Uhum. A gente ficou amigo. A gente teve uma amizade e no fim eu acabei migrando e indo pro fórum deles também. Olha só, que vira casaca. Aí a gente começou a ficar... Eu comecei a ficar ativo nos 2 fóruns e comecei a participar dessas salas de exibições. Então eu tive pouco tempo só como público de evento. Depois de 2 anos, talvez, 1 ano e meio, 2 anos, eu já tava indo fazer alguma coisa no evento, que na época eram salas de exibição. Essa galera, o Gil, etc., eles eram então desse segundo fórum. Na verdade é o seguinte, o Gil era igual a mim, ele era dos 2 fóruns. Por quê? Existia um primeiro grande fórum de Tokusatsu, que era o Tokusen. Uhum. E parte dessa galera veio antes do Mirk, desses outros comunicadores. Tinha esse fórum, Tokusen, aí a dona não queria mais, e aí dividiu-se. Aí nasceram o Toku Brasil e o Toku Sekai. E eu acabei entrando no Toku Brasil. E o Gil era dos 2 também. E aí a gente acabou fazendo isso, ficava nesses 2 fóruns. Mas anos depois, juntou todo mundo de novo. Juntou-se os 2 grupos e formou-se uma coisa só. E aí depois foram surgindo outros grupos em outros estados, e aí também em São Paulo, que começaram a ter também relevância. Então, foi o que eu falei, eu fiquei pouco tempo como público e já fazendo sala de exibição. Eu conheci o Gil pessoalmente no último dia do AF 2004, que foi o ano... Eu só fui no último dia do AF, daquele ano do Espaço das Américas, né? Daquele apertado.
Que a fila dava 3 voltas no quarteirão, né? E eu fiz esquema. Eu paguei R$10 pra um cara e copiei o carimbo com custo. Olha aí, você fez a mesma coisa que eu, cara. Eu fiquei com vergonha de falar, mas você não tem medo de falar, então, que entrou no esquema, então. Sempre falei, nunca neguei. Nossa, você fez o mesmo esquema que eu. É que eu não paguei, eu só cheguei pro cara e falei, cara, borra minha mão aí e também entrei. E o segurança olhou pra mim, olhou pro carimbo e falou, ó, vai ali só e dá uma retocada que tá apagando a firmeza. Eu fiz a mesma coisa, cara. De boa. Eu não teria entrado se não fosse por isso. E assim, eu fiquei doente, eu não ia. Eu fiquei muito doente, e aí eu quis ir no último dia, e eu já furei fila, eu já cheguei furando fila. Encontrei algumas pessoas conhecidas, mas aí tava demorando demais, aí eu fiz esse esquema, entrei, e aí passei o dia, assim, fazendo quase nada, sentado, jogando um RPG livezinho, e eu nem sou o maior fã de RPG do mundo, mas eu gostei da atividade, do que tava sendo proposto, e aí fui assistir o show dos cantores japoneses. Jam Project na época, né? Eram integrantes do Jam, mas sem o nome do Jam, né? Que aí veio só Haru Kageyama, o Endo, a Masami Okui, e aí falta alguém. Eu não lembro se era... Eu acho que era já o Animetal, se eu não me engano, quando ele ainda era do grupo, que é o... Esqueci o nome do Animetal agora, mas ele tem vários álbuns chamados Animetal, aí depois é fácil encontrar. E aí foi isso. Fui em poucos. Fui já mais como sala de exibição, e aí depois já trabalhando. Tá, então eu entendi da visitante pra sala temática, mas então como é que foi essa transição de sala temática para funcionário da Yamato? Aí foi o que aconteceu. Quando nós estávamos nesse fórum de Tokusatsu, alguns integrantes já tinham o contato com o dono da Yamato, né, o Takashi. O Takashi é fã de Tokusatsu. E aí o que ele queria? Ele queria um espaço nos eventos dele dedicados a Tokusatsu. Que algum grupo fizesse isso, e ele tinha um sonho de ter um portal de notícias e tudo mais. Aí ele chamou algumas pessoas. Aconteceu então a fatídica reunião, e tem uma foto que é muito antiga. Nesse dia o Gil não participou, porque o Gil já trabalhava, mas é uma foto, se eu não me engano, já 2005, 2006, 2005. Ou 2004, eu tô ficando já doido. 4 ou 5 a gente na Yamato, e foi quando surgiu o projeto tokusatsu.com.br. Uhum. Então era ele, o Takashi por algum tempo pagava o domínio, e a gente tentava fazer esse site virar. E aí quando tinham os eventos, a gente fazia esse espaço Tokusatsu. Então no espaço de uma sala de exibição oficial. Então sempre que tinha evento da Yamato, tinha esse espaço com exibições, com atividades e por aí vai. Isso foi o primeiro evento oficial do grupo, foi Anime Friends 2005, da Uni Santana. Anime Friends 2006, o rapaz, tinha um dos rapazes do grupo, entrou pra Yamato como funcionário, que era o fiscal, o Leandro Cruz, que depois acabou encabeçando a parte musical dos eventos. E ele foi o coordenador dessa área em 2005. Em 2006, ele me chamou para assumir como coordenador dessa área. Mas o que a gente chama na época... chamava, né, na época, era um coordenador externo. Então, eu era só alguém com a camiseta de coordenador e era responsável por essa área. Mas quem tocava, eu não era o único que tocava as coisas, todo mundo fazia alguma coisa. Uhum. Mas se desse bucha, era eu que tinha que resolver. Com isso eu tive a oportunidade de olhar mais o evento, de ver montagem, desmontagem, começar a participar, começar a ajudar. Isso é uma cara comum entre a patota. Eu comecei a ficar famoso na rodinha, porque tinha que ter o coordenador de Tokusatsu, e eu já era, fui conhecendo as pessoas, fazendo amizade, uhum. e começava a ir pra ajudar em montagem, desmontagem. Gostava disso, comecei a gostar muito dessa coisa. E aí, nessa época, eu trabalhava no aeroporto de Congonhas, com o meu pai, eu fazia atendimento a passageiros. Uhum. Sabe os caras no aeroporto que segura a plaquinha? Tô ligado. Já fiz muito isso. Peguei o dia... Saí do aeroporto de manhã, umas 2 horas da tarde, era que acabava meu turno, peguei o ônibus e fui pra Liberdade. Bati na porta do homem, sentei e falei, é isso que eu quero. Aí ele começou a rir e falou, o quê? Evento? Eu falei, é isso que eu quero trabalhar aqui. E aí ele me deu a oportunidade. Entrei então em janeiro de 2007, foi quando eu entrei, ganhando meus R$300. R$350. Eu saí de um salário, na época eu ganhava, naquele ano, eu acho que eu ganhava
Eu acho que eu ganhava uns 500, se eu não me engano. Aham. Eu mudei de emprego pra ganhar bem menos. E aí, o vale alimentação, acho que era R$5 na época. O negócio era sempre foi hardcore, assim. Você já comentou sobre isso uma vez, né, comigo, que a Yamato tinha essa aura, né, de te puxar pra lá, né? A vontade de estar lá? É. Então, mas eu te falo, são as pessoas. As pessoas, o clima, as coisas que aconteciam, as amizades que você faz. No fim, era uma empresa familiar. E é claro que toda empresa familiar dá um monte de merda. E ela era uma empresa familiar. A Anime Friends sempre sobreviveu. A Yamato sempre sobreviveu pelas próprias pernas, porque não conseguia muitas ajudas e muitos financiamentos e patrocínios. Uhum. Então sempre foi uma coisa familiar. Quem tava ali sabia do BO e aceitava o BO. As pessoas podem achar, talvez... E primeiro que ganhava-se muito dinheiro. Não, nunca ganhei. Sempre fudido. Uhum. Mas eu gostava. Por uns 3 anos atrás, se eu não me engano... Ah, não, peraí, é que eu tô contando pandemia. Mas acho que uns 3 anos atrás, eu falei, não quero mais esse meio. Não quero. Eu acho que meio nerd já deu pra mim. Fui tentar outra coisa. E foi a maior cagada da minha vida, assim. E aí depois é mais fácil eu assumir isso mesmo. Eu gosto de estar nesse meio. Eu sou feliz nesse meio nerd, fazendo alguma coisa, né? Depois, a partir de 2013, depois já de alguns anos, eu começo numa outra coisa que é começar a trabalhar com produtos geeks. Uhum. Então eu comecei a fazer algumas coisas em lojas e stands e tal, fora quando eu não apresentava. E foi isso que me foi sendo meu ganha-pão, parte do meu ganha-pão até hoje. Como promoter, né? Não é nem um promoter, é como vendedor mesmo. Com vendedor de stand, tipo standista, mas porque você conhece o produto. É trabalhar nessas lojas, porque esse tipo de produto começou a crescer no Brasil. Antigamente não tinha, vinha do Japão. Mas começou a vir coisas regulares, que não é regulares, né? Oficiais pra cá. Começou a aumentar. Vinda de produtos, estátuas, camisetas nerds, Funko Pop. Isso foi aumentando. E hoje já é uma indústria fodida. Você comentou dessa época que você ajudava mais na montagem, né, nos bastidores dos eventos e assim por diante. Como que era essa época que você era mais um staff, sabe? Era um membro da equipe da organização por si? É muito louco. Eu nunca fui staff. Você foi coordenador. Eu fui coordenador. E aí, eu não consigo te explicar muito as... Ontem até nessa live que eu falei que eu participei, uma menina perguntou como é que funcionava a separação de pessoas, equipes e quantidade e tal. E é muito louco, porque quando o evento começou, eu não participava, mas as áreas foram surgindo, então as pessoas foram se encontrando nessas áreas. Às vezes você começava geralmente na portaria, que eram as áreas que tinham mais demanda, e você ia se achar em outras áreas. Então tinha uma hierarquia. Normalmente os staffs que estavam começando então iam pra portaria e depois eles iam se encontrando em outras áreas, é isso? Depende da situação. Tinha o QI também. Então, eu tenho uma pessoa que ela é muito legal pra área de cosplay pra ficar lá comigo. Então eu vou já direto pro cosplay. Agora, quando a pessoa ela que participava da reunião de staff e queria ser staff, mas e também tinha uma coisa, nas reuniões de staff, pelo menos na minha época que eu coordenei os staffs, e acho que antes e depois também, se questionava. A gente queria saber quem eram as pessoas, o que elas faziam, o que elas tinham facilidade e se tinha alguma área que ela gostaria. Então também tinha isso, claro. Não, é porque se vinha aquelas pessoas que, eu quero ser staff, mas eu não tenho uma área, eu quero ajudar. Então tá bom, então você vai pra área que precisa de mais demanda. Geralmente é portaria. Uhum. É ajudar a controlar a fila. Porque são essas coisas que, enquanto você não sabe, você não tem um norte. Depois que você já tem um norte, ou acontece algumas coisas, você vai indo por esse caminho. Então, por exemplo, a gente começou a fazer a Friend Shop, que era a venda de produtos oficiais. Sim, no evento, né? Depois teve espaço físico, né? Não. São coisas separadas. Quando eu falo Friend Shop, eu falo venda de merchan do evento. Uhum. Né? Sim, aí depois virou uma loja física, é verdade. Mas antes era essa venda de merchan oficial e merchan das bandas. Quando teve essa ideia, eu já tinha trabalhado com isso em alguns shows para um outro grupo de uma outra empresa que fazia venda de merchan em shows. E eu adoro
adorava fazer isso. Ia vender camiseta de banda, essas coisas. Uma das coisas que eu acho legal fazer, você tá lá no show, você não precisa assistir o show, você trabalha, ganha um dinheiro e curte o que você faz e vende o produto. Uhum. Então, no Friend Shop, por exemplo, aí eu sempre quis encabeçar ou ajudar a encabeçar e ajudar a coordenar no dia, mas sempre levei pessoas que eram de confianças pra mim. Quase todas as edições eu levei minha irmã, por exemplo. Uhum. Que ela só ia em evento grande que tinha Friend Shop, porque aí ela já sabia como que funcionava e tal. Então, respondendo a sua pergunta, tinha essa coisa de hierarquia. Sim, porque se você parar pra pensar, o Anime Friends no começo, ele vem dos eventos culturais japoneses. Sim. Né? Ele vem dos grupos de jovens até parte de grupo de jovens do Bunkyo. Então eram eventos culturais que tinham a gente tinha essa coisa do senpai e kohai. Uhum. Tinha isso, né? Do veterano e do iniciante. Então tinha isso também um pouco. Você respeitar o cara que tá mais tempo lá. Mas eu adorava essa parte da montagem, a gente sabia mais ou menos o que tinha que fazer. Geralmente montar tenda e ver se tava tudo certo, carregar coisa pra lá, pra cá, montar algum espaço em si. E a galera não faz ideia, né? Essa parte do evento que dá mais trabalho, né? Putz, tinha as montagens no Santa Amália ali em São Judas, e eu morava no Jabaquara, pra mim era muito fácil ir. Aham. Demorava, porque tinha que montar aquelas tendas dos estandes de ferro com plástico. Então demorava, até porque tinha que juntar todos os ferros, aí deixar eles já no jeito, encaixar as peças de plástico, e aí erguer a tenda e passar a lona por cima, terminar de subir e deixá-la certinha. Aí depois vinha o pessoal da elétrica e botava a lâmpada e tomada. Isso quando eu tinha a galera, né? Eu lembro que tinha alguns eventos que algumas pessoas da Yamato tiveram que fazer isso ainda. Não, sempre foi Yamato, sempre foi... Sim, no começo... Eu lembro, sei lá, Anime Fantasy não tinha elétrica, o Danil foi lá e foi fazer pra gente, sabe? Então... Não, mas é porque ele fazia isso, ele aprendeu a fazer isso. Porque não tinha ninguém ou porque ele gostava de fazer isso? Não, porque surgiu a oportunidade, ele aprendeu, ele sabia como montar, tinha um cara da elétrica, sim, porque precisava ligar isso nas chaves gerais, mas pra agilizar, o Danilo também sabia, por exemplo. Então, um beijo pra você, Dan, que tá aí no Japão. Mas éramos nós, funcionários, alguns funcionários e alguns coordenadores e staffs que fazíamos essa montagem dos eventos pequenos. Uhum. Aí quando tinha evento grande, também tinha essa montagem, mas aí também tinha às vezes algumas montadoras, aí de stand, por exemplo, já era estrutura de octanorme. Aí é uma montadora já que deixa bonitinho. Mas mesmo assim a gente ainda passava a noite lá montando e fazendo coisas. Palmas! E perrengue, assim, você lembra de algum perrengue que você passou como coordenador, né? Pode ser nessa parte de montagem, ou até como apresentador. Eu só lembro de perrengue. Conta aí. O principal perrengue foi um assalto no Mart Center. Eu não lembro qual edição que foi, mas foi no Mart Center, porque a gente descobriu, porque tinha um menino que ajudava a gente, só que ele ainda não tinha idade pra ser staff. Você podia ser staff a partir dos 16. Ele tava com 15, se eu não me engano. E aí era pra ele ter ido embora, de repente eu acordo de madrugada com ele, tipo, acho que sei lá, 5, 6 horas da manhã. Ele me batendo assim onde eu tava dormindo, falando que teve um assalto. Você dormiu no evento? Eu dormia. A gente fazia um esquema assim, tinha colchonete, tinha fazer algumas coisas, e aí a empresa bancava a pizza e aí a gente passava a noite lá. Entendi. Pra mim era muito mais fácil também, sair de casa, acordar muito cedo, sair de casa e ir pra lá. Então era mais fácil, já pegava a roupa, a mala e já ficava dias fora. Era muito mais fácil pra mim. Às vezes é mais gostoso também, né? Já ficar com a galera, que nem você falou. Sim. E aí foi isso de ele me acordar e eu achei estranho e falar, tá tendo assalto. Assaltaram aqui, aí eles pegaram um pavilhão, o primeiro pavilhão que tinha de empresas, tinha um stand grande da Saga. E aí eles foram e levaram algumas TVs da Saga. Uhum. E aí, mas foi só isso. Mas quando eu acordei já tinha até uma viatura já na porta, e já fui ligando pras pessoas e tal. Os perrengues de bate-cabeça, porque tem criança, velho. Por mais que você goste, mas você não tá num casebre, você não tá no hangar 110 pra ficar fazendo bate-cabeça. Uhum. Então, não pode ter bate-cabeça. Você pode pular, vibrar, como são os shows no Japão. Mas bate-cabeça, dependendo, não dá. Então, tem que parar bate-cabeça. Já fui parar bate-cabeça vestido de Papai Noel. Uhum. E eu adorava, porque eu podia gritar com as pessoas, né? Para, porra! Podia.
Cara, casal fazendo coisa que não pode. Isso eu ouvi as histórias do Mark Center. Maior com menor. Também já ouvi umas histórias parecidas no Oni Santana. Então, escadaria do Oni Santana. Foi exatamente. Tem a história clássica do Oni Santana que foi no corredor um casal, 2 meninos fazendo 69 num corrimão. Como eles fizeram isso até hoje? Não sei. Como que isso era geometricamente possível? Não sei. Mas fizeram. Aí teve o casal que a menina acho que era menor de idade, e aí eles estavam dentro do banheiro feminino. A bombeira foi, né? A bombeira se ligou. Essa é a história. Porque sai daí. Não, eu tô com cólica. Não, sai que eu te dou remédio. Não vou sair não. Aí ela achou estranho, olhou pra baixo e viu que tinha um par de pernas a mais. Aí ela falou, pode sair os dois. O cara saiu, eu contei muito tempo essa história, mas o cara saiu com tanta força que ele quebrou a estrutura do banheiro, essas portas de banheiro que é meio de madeira, assim, dessas madeira oca, né? Igual de stand. Ele saiu com tanta força que quebrou pro lado o negócio. A menina fugiu por baixo e a bombeirinha pequenininha imobilizou o cara grandão, botou ele pro chão. Só não botou pra dormir, mas botou o cara pro chão. Os dois com cosplay de Grey Man. Eu ouvi falar que era de Bleach. Não, de Grey Man. Eu tenho foto no meu Face até. Nossa. Eu achei uma foto deles dessas fotos de fotógrafo cosplayer, eles fazendo pose no evento. Então, quem sabe da história tá ligado quem é. Nossa. O cara tava de Lavi e a menina era uma menina de cabelo preto escorrido, comprido. É que eu nunca assisti de Grey Man. Talvez fosse ali, né? Mas o cara tava de Lavi, com a peruca vermelha e tal. Aí chega a polícia, e ele lá deitado, de barriga pra baixo, com a mão pra trás, assim. Aí chega o policial e fala, senta direito, moleque. Aí ele com a peruca, ele, tira essa porra aí da cabeça. Gente, que coisa que foi isso. O pai da menina também enrolou na história, né? Foi, porque aí a menina era menor. E aí o pai acho que não foi esse que o pai tava pescando, mas tem alguma dessas histórias de casal que aí o pai tava fora, tava longe, chegou e começou a sentar o cacete na menina menor. O que eu ouvi foi dessa história, então é outra história. Misturaram tudo pra mim, mas beleza. Mas pode até ser essa, mas era isso, a menina era menor. E o cara queria ir lá, não, eu amo ela, e tiveram que segurar o moleque, mano, deixa ele embora, velho, ela é menor. Supera. E você falou algumas histórias, né? Então foram de 2 ou 3. Pelo jeito era frequente. Sei lá, tem um menino, tinha um staff. Coitado. Ele era o meu exemplo pra reunião de staff. Tudo de errado acontecia com ele. E aí a gente tinha que resolver. Então, por exemplo, tá tendo apresentação de Kung Fu. O Nunchaku escapou. Caiu pra fora do palco. Acertou quem? Caiu naquele staff. Aí, de novo. O staff chega pro cara, assim, pro público. Não pode fumar aqui. O cara vai e apaga o cigarro no staff. Nossa, que mancada. O cara se ferrava e aí a gente ia lá pra ajudar, pra acudir o menino. Mas tem, tipo isso, em sala de aula, casal escondido. Aí teve época. Sempre teve furto. Era recorrente furto. Tinha pessoas que iam para furtar. Teve época das bombas de pimenta no banheiro. No Anime Dreams, né? Eventos no Nixu, os caras tacavam a bomba de pimenta dentro do lixo do banheiro. A gente contou essa história já, eu acho bizarro, assim. Aliás, toda essa história no geral, né? Eu acho que o pessoal que vai pra evento pra fazer sexo, eu também não consigo compreender o contexto, sabe? Eu imagino que, sei lá, tem gente... Se você for parar pra pensar, a galera, tipo... Cara, eu vou poder encontrar o meu amigo de outro estado aqui. Às vezes acontece alguma coisa, fica, uma coisa leva a outra e tal. Eu acho até que é possível, porque eu já vi acontecer. Tem histórias que são assim, de amores que começaram assim, né? Pessoas de outro estado vindo pra cá e tal. E começa a ter amizade e a coisa foi acontecendo. Mas não faz dentro do evento, né? Você pode sair e todo lugar tem um canto que você pode fazer isso mais tranquilamente, né? Pagando. Então vai pro lugar, não vai ficar ali no evento. Achando que, tipo, vou fazer escondido e ninguém vai saber. Porque escondido é mais gostoso. Mas sempre tem alguém que vai te encontrar. Isso é foda. Mas do gato de pimenta também, o dia que aconteceu, a gente comentou sobre isso. Pra mim é um espírito de porco tão grande, o cara que levou equipamento militar, sabe? Porque não é simplesmente aquelas bombas de fumaça, ele é realmente gás de pimenta, é gás de dispersão de público e assim por diante. Sim. Eu não sei se prejudicou alguém, sabe, de uma forma muito grave. Não, de forma grave, acho que não, disso não. Às vezes, tipo, atacava umas crises de espirro, mas aí geralmente já liberava o andar inteiro, não deixava as pessoas
já ficarem próximas. O que acontecia às vezes mais era a galera que queria entrar bêbada, e aí também não podia. Dependendo da situação, você não pode entrar bêbado. Se já tá dando problema aqui fora, você vai dar problema pra mim aqui dentro do evento. Olha aí, Mugi. Aí, sei lá, apresentação também de artes marciais, escapou a espada e acertou em alguém. A espada não tem corte, mas ela tem ponta, né? Uhum. Já aconteceu. E aí brigas mesmo. Aí alaga Dreams, né? Começa a chover e ventar fortemente, começa a voar estruturas, tem que ficar segurando. Tem que segurar que senão vai voar tudo. Pessoas que tem que dormir no evento porque a rua da frente ficou alagada. São Paulo logo na época, né? Mas qual que é a sua história da Anime Dreams? Como que você acabou esse dia? Então, eu me dei bem, porque o que acontece? Depois de alguns anos, por eu apresentar e coordenar concursos de cosplay, eu ia embora com os cosplays de ônibus. Teve uma época que aí eu já ia pro hotel. A gente já pagava hotel. E a coordenação ficava junto, né? Pra cuidar dos cosplays, levar eles pra comer e tal. E eu fiz muito isso. Então eu não fiquei no evento. Eu não fiquei lá. Aí tem uma hora que eu também que o plebeu precisa vencer na vida, né? Então teve uma hora que chegou a hora que eu tinha que vencer e... Favela venceu. A favela venceu. Eu tinha que ir pra um hotelzinho e tal, cafezinho da manhã, busão e tal, pô. Aí eu era feliz. Palmas! E histórias como apresentador de palco, o que você tem como lembrança, assim? Pode ser coisa de perrengue que você passou, ou lembranças boas, né? Coisas que você tem muito orgulho de ter feito no palco. Então, eu lembro de coisas tristes, e aí até eu lembrei de uma segunda. Eu vou contar essa segunda primeiro, antes que eu esqueça. Mas, por exemplo, a gente apresentando concurso de cosplay, final de concurso de cosplay, e eu tendo que esperar, todo mundo tendo que esperar o link ao vivo da Gazeta pra começar a competição. Tipo, a gente parado ali 10 minutos, todo mundo parado esperando, e nada, sabe? Pro cara pegar, tipo... 10 segundos de imagem. E aí, um momento que me marcou muito, até hoje, eu esqueci de confirmar a data, mas provavelmente foi em 2008, se não me engano, entre 2008 e 2009, acho que em 2008. Foi quando caiu aquele avião da TAM, na própria TAM Cargo, ali em Congonhas, que ele cruzou, ele derrapou, cruzou a avenida, né, a Washington Luiz, e bateu no próprio prédio da TAM Cargo. E aí eu descobri também que o antigo presidente do Internacional tava nesse voo também, porque ele era um voo vindo de Porto Alegre. E aí tinham duas crianças que estavam vindo pra São Paulo naquele voo que eles iam pra Anime Friends. Nossa, eu não fazia a menor ideia dessa história. E aí a gente fez 1 minuto de silêncio no palco. Isso pra mim foi muito marcante. Eu lembro que depois eu saí do palco e comecei a chorar. Por anos eu não comentei essa história por anos. Mas era algo que quando alguém me perguntava sobre coisas marcantes, isso sempre me marcou. Mas coisas legais, então, tipo, as palestras, poder fazer palestras com atores, com dubladores, as coisas de Tokusatsu que eu tive a oportunidade, shows que eu pude assistir e apresentar. De um modo geral, todas essas coisas foram legais pra caralho. Uhum. Não consigo lembrar de uma assim, tipo, meu Deus, a principal. A gente sempre vai lembrar dos perrengues. Porque talvez é o que te marca mais, né? É o que deu errado, né? Ou é o que deu chabu, que você acaba, acho que, lembrando. Foram muitas alegrias, resumindo bem assim. Uma palestra que ela não aconteceu no dia, que aí, infelizmente, eu me arrependo de não ter rolado. Mas a gente ia fazer uma palestra no Rio com o Valdir Santana, que era dublador do Homer. Uhum. No dia ele me ligou. E com aquela voz do Homer, né? Olha, eu não tô passando bem, eu preciso... Pode cancelar? Eu falei, claro, você não tá passando bem. Claro. Mas nunca tive a oportunidade de fazer palestra com ele. Isso me marcou também uma coisa, mas nunca rolou. As coisas com o Bigman, por exemplo, usar o Lester, isso foi legal. Eu usei o Lester e participei de concursos de cosplay fora, né, do meu circuito. Uhum. E ganhei algumas coisas. Então isso foi legal pra caramba também. Fui participar de concurso de cosplay na concorrência e ganhei. Chupa. Foi você que fez a roupa do Lester? Foi você que mandou confeccionar ou coisa parecida? Ou foi Não, foi assim. Se eu não me engano, eu acho que a Yamato... Eu acho que a Yamato me ajudou com parte do dinheiro. Se eu não me engano, eu não lembro disso agora. E aí tem um cosplayer, amigo meu, que aí ele me ajudou. A gente foi até 25, eu fiz todo o processo com ele, eu estava com ele lá. A gente foi lá, ele me ajudou a escolher os tecidos, a gente foi pra casa dele, ele costurou tudo. E aí o pé do Lester
E o nariz foi um outro amigo cosplay, né? Foi o Ryoga de toalha. Aí ele que me ajudou a fazer o nariz e os pés do Lester. E aí o corpo foi o Marcel, que era um cosplay muito ativo numa época. E chegou a fazer o Mewtwo. Ele fez... Ele e a dupla dele ganharam na época que fizeram Devimon e Angemon num concurso cosplay. E aí eu ajudei e participei do processo, mas eu não costuro, né? Eu tinha alguém sempre comigo. E como foi? Na verdade, nem só com o Bigman, assim, mas como que é na hora, no palco, como você tá com, não necessariamente um ídolo, mas uma presença marcante, assim, seja de uma época passada, ou seja de uma obra que você acompanha, sabe? Você tem algum preparo prévio, ou, não sei, você vai na hora da emoção? Nunca nenhuma. Nunca. A única coisa que eu me preparo é marcar algumas personagens principais de dublador ou ator. Mas pra esse tipo de coisa, não, e mesmo porque ele também não tava esperando. Então ele já vem com o show pronto dele. O Bigman sim, no caso. O Bigman ele foi muito educado comigo e me deixar no canto. E aí uma das experiências ele me chamar. Isso ele foi muito, muito polido, assim. O cara é gente boa. Isso foi muito legal. Mas boa parte dessa loucura é da minha cabeça. Eu acho que faz parte da sua formação também com artes cênicas, né? Acho que improviso é parte da... Eu tenho essa coisa que você vê, depois de um tempo que você começa a me assistir e ver que eu faço alguma coisa, podcast, entrevista e tal, eu sustento o então... Eu fico, porque eu tô falando, eu não paro de falar e eu tô raciocinando. Uhum. Pra eu não perder, pra gente não perder isso aqui. Isso aqui não esfriar. Então eu tô aqui falando e pensando, o que eu vou falar depois e tal. E tô aqui na minha cabeça. E tô te enrolando. E tô fazendo isso até agora, entendeu? E tô aqui. É uns vícios que eu criei. Mas também sozinho. Isso pra algumas coisas é horrível, né? Eu tô fazendo a coisa e de repente tem um... então... É muito complicado. Eu, por exemplo, eu não me considero um bom apresentador ou coisa parecida, pelo contrário, né? Eu fujo da área de comunicação, né? Porque minha área é exata, até por isso. Mas nesses poucos espaços que eu tive, por exemplo, trabalhando com podcast ou fazendo uma apresentaçãozinha, né? Às vezes com a Anipar eu tive que fazer uma coisa ou outra. Sim. Cara, é muito difícil fazer isso. As pessoas acham que a naturalidade flui nas pessoas que estão mais bem desenvolvidas, mas tem muita técnica que eu não faço a menor ideia. E quando eu vejo outras pessoas, seja você, outras pessoas apresentando, você repara como é difícil, sabe? E como as pessoas que estão nessa área, sei lá, já estão muito mais aprimoradas, já tem muito mais habilidades pra lidar com alguma coisa. Seja às vezes quando você tá apresentando, conversando com a pessoa, ou rola algum imprevisto, sabe? Você tem que lidar na hora da situação. Ou seja, como você foi essa conversa, que nem você falou, de manter a conversa ativa. É foda. Esse negócio de improvisar e tal, eu não consigo falar pelos outros, mas pra mim é muito foda algumas situações. Então eu acho que o que eu tenho, quando eu tenho que improvisar mais, é quando o papo, a palestra, tá muito ruim. Porque o palestrante, ele não me ajuda. Então, às vezes agora, dependendo da situação, eu já aviso o cara. Eu falo, só não me dá resposta curta. Só não me fala sim e não. Como foi? Foi legal? Foi. Você me mata num raciocínio. Porque enquanto... É que nem eu e você nesse momento. Enquanto eu tô dando uma resposta, você tá ouvindo, mas você já tá pensando qual é a pergunta que você vai fazer em seguida, emendando esse assunto. É a mesma coisa. Então eu tô lá com o dublador. O dublador, às vezes, ele fala devagar. E aí dá respostas curtas. E não desenvolve. E não mostra que tá animado fazendo o negócio. Uhum. Então isso me mata um pouco. Já aconteceu. Não posso citar nomes, mas já aconteceu. Tanto nacional quanto internacional. Sabe? E internacional ainda tem toda essa questão que tem uma pessoa traduzindo pra me ajudar. E mesmo assim dá ruim, a pessoa dá essa resposta curta. Eu, filha da puta, me dá um tempo de eu pensar numa pergunta legal e tal. Mas aí você tem o artifício do público, né? Você pode mandar perguntar pro público. Sim, faço muito. E quando eles também não têm pergunta? Mas sempre tem, cara. Nem que seja qual personagem que você mais gosta de dublar. Juro por Deus, Mário, não tem. Chegou uma hora que eu viro, pessoal, daqui a pouco eu vou abrir pra perguntas. Eu já avisei que eu vou abrir pra pergunta. Deixa eu aproveitar, pessoal, agora aí. Alguém tem alguma pergunta? Nada. E eu já faço isso já com uma pergunta engatilhada na cabeça pra caso esse assunto, essa situação ocorra. E já aconteceu. E aí eu já emendo outra coisa. Então vamos lá, vamos falar sobre tal coisa. Acontece.
Eu já nem lembro mais se essa era a pergunta. Ah, não, e aí você tava falando sobre as artimanhas de apresentar. Aham. Eu acho que é uma questão de prática. É que nem você fazer o podcast, que nem você tá apresentando aqui o podcast. Você vai praticando e você vai vendo se funciona, se não funciona, se fica bem, se não fica bem. Apresentar pra mim é a mesma coisa. O que eu só não gosto também é você achar que meu trabalho é fácil. É achar que é só apresentar. E já aconteceu isso uma vez, aí eu fiquei doido. Pra algumas coisas eu sou muito cri-cri, né? Eu sou crica pra umas coisas. E se a gente tá num evento, é um evento nerd e tal, eu quero que o palco represente um pouco do clima do que tá rolando no evento. Sim. Aconteceu um evento uma vez em Sorocaba. Olha, se foi que eu fui também, então... eu sei qual é. Porque é o único de Sorocaba. Ah, então tá. Beleza, vamos lá. Que aí, eu cheguei no palco, tava rolando Pablo Vittar. E eu ia apresentar. Eu não tenho nada contra Pablo Vittar. Eu gosto, eu ouço algumas coisas. A Ellen também ouve um pouco. Mas eu acho que no evento de anime, não cabe. Dependendo da música, não cabe. Às vezes uma Glória Groove, dependendo da situação, porque ela tem... Apesar que as duas são nerds e tal, mas eu evitaria. Eu prefiro que entre num clima, bota mais um K-pop, que tem mais a ver, músicas de anime e tudo mais. E ainda, aí a pessoa que botou era um staff que nem era pra estar ali, ainda vira o microfone e me dá na minha mão e fala, não, então vai aí, vai lá. Como é que foi que ele falou? Faz teu trabalho, ou vai lá e falar com as pessoas, tipo, me dando ordem. Meu amor, eu tô 15 anos nessa indústria vital, respeita a minha história, mas não teve tantos casos. E outra coisa, também, né, o que a gente tá fazendo aqui hoje, eu e você, eu tô sendo bem despretensioso, e vou falando de jeito, por ser podcast, eu tô falando aqui com você algumas coisas de um jeito que eu nunca falei, por exemplo. Ou de formas que eu nunca falei. Pra você que tá ouvindo a primeira vez, eu não me acho. Eu não sou snob. Na verdade, eu sou bem humilde. Eu não sei botar preço no meu trabalho. A Ellen, depois que começou a me ajudar com isso, graças a Deus, porque eu apresentaria de graça. Se a pessoa tiver só o dinheiro da condução, eu já fui apresentar só pelo dinheiro da condução e da alimentação. Mas também não menosprezo o meu trabalho. Essa é a questão. As pessoas podem achar que eu me acho e tal. Não. Agora, depois de muitos anos, depois de 15 anos, apesar que eu comecei a falar isso talvez alguns anos atrás, mas eu já tinha uma certa bagagem, eu sei que eu sou bom no que eu faço, em relação a apresentar palco. Né? Posso ter N outras falhas, como coordenador, como vendedor, mas pra apresentar, pra estar com o público, fazer o que eu faço, eu sei que eu sou muito bom. Mas mesmo assim, eu nunca fui de me achar. Eu só estou constatando algo que as pessoas falam pra mim, né? Eu não descobri isso sozinho. Isso as pessoas me dizem. Ou como agora eu tenho falado isso aqui também, os números não mentem. Quando aparece meu nome, ou alguma publicação e tem alguma coisa, vou apresentar tal evento, você vê que tem uma galera que me conhece. Claro, essa geração mais nova aí dos últimos 4 anos, 5 anos pra cá, talvez não me conheça tanto. Mas de antes me conhece, e gosta de mim, e gosta do meu trabalho, e eu fico muito feliz por isso. Então, eu só me acho agora, assim, me dou esse crédito agora. Pra outras coisas eu fico na minha, eu fico quietinho, eu sou mais humilde, eu juro. Mas eu não acho nem um pouco desumilde você falar, cara, eu sei o meu valor dentro da minha área. Isso é você se dar valor, é que pouca gente faz isso, assim, mas quando você tem muita garantia do seu trabalho, você pode falar isso. E pra ter garantia de trabalho, você tem que ter experiência, assim por diante. Agora sim, agora aí é aquela coisa do falar com propriedade, agora eu posso. Pode, quem apresenta e tá ouvindo, tá achando que eu tô... E eu não menosprezo ninguém e não desmereço ninguém que faz a mesma coisa que eu faço. E eu acho que pra algumas coisas eu sou melhor, eu faço melhor. Ou eu faria melhor. Né? Eu não sei se... Tipo, eu não sei... Eu não sou o máximo, como tinha o desenho, né? Eu sou o máximo. Eu não sou o máximo. Eu cito muito... Eu acabo citando muito a minha esposa, né? Eu cito a Ellen. Porque durante a pandemia, principalmente, né? É a pessoa que você mais tá ali contigo, né? Sim. E desabafando tal. E eu virei pra ela um dia e falei... Se eu ficar muito velho pra fazer algum tipo de coisa, você me avisa e eu paro. Tipo... eu tô velho já pra ser apresentador de palco. Ou pra apresentar determinada coisa. Me fala, eu paro. Eu não quero, sei lá, ser um tiozão, 60 anos, apresentando dependendo do que for, sabe? Então eu preciso que alguém vire e fale pra mim, acho que já deu.
Eu, sinceramente, eu acho que, eu arrisco dizer, né, a gente não tem nenhum histórico pra dizer, né, se isso aconteceu, até porque você tá nos eventos, pelo menos nos principais eventos aqui em São Paulo, ou no Anime Friends, desde praticamente sempre, né. Anime Friends começou em 2004, 2013, 2003, sempre em 2007, né. Isso. Então, a gente não tem histórico pra falar sobre isso, né, alguém que se aposentou dos palcos, né. Não, tem algumas pessoas que pararam, tal, que foram seguir sua vida, que mudaram de área. Não, tem sim. Tem alguns apresentadores, mas... Mas não por essa condição, né, de idade, coisa parecida. Não, de idade não. Mas eu já tenho que me preocupar, já tenho 35 anos. Daqui a pouco, dependendo do que for rolar, eu me vejo, talvez, fazendo algo mais isso aqui, ou como o Omelete faz, um bate-papo, uma entrevista. Uhum. Não um animador de palco, não um cara que vai ficar enrolando o palco. Daqui a pouco, talvez eu faça coisas mais pontuais do que ficar em pé o dia inteiro no palco, porque eu também já não aguento muito mais. Meus joelhos já também não são a mesma coisa. Uhum. Eu tô ficando velho, Mário. Eu também tô, cara. Eu me preocupo. Na verdade, eu sempre me preocupei com isso em questão de evento de anime ou coisa parecida. Por exemplo, será que existe uma idade máxima, idade limite ali pra você ir no evento de anime? Ou quando será que eu vou ficar velho o suficiente pra deixar de ir em um evento de anime? Pra ir como público, você diz, ou pra fazer o que a gente faz? Ah, né, que eu parei, eu me aposentei de sala de evento, né, então... Não, mas se te chamarem pra alguma atividade pra ajudar em algum lugar, você iria, não iria? Depende, eu acho que depende de quem chamar e depende da situação em que eu for chamado, por exemplo. Claro. Que, assim, a gente, pelo menos eu, né, a gente como Anipari, como grupo, a gente já foi chamado pra muito evento que não tinha estrutura mínima, sabe? E a gente, não só a questão de estrutura mínima, mas era um esforço muito grande pra ir, então depende de muita coisa. A saudade não me falta. Eu, de verdade, assim, acho que se realmente rolasse um convite, talvez eu não pensasse duas vezes por eu estar sentindo falta disso, sabe? Sim, e talvez pra ajudar quem tá tendo lá pra ajudar alguém também, né? Ah, sim, se fosse mesmo uma organização ou um amigo me pedindo ajuda com algo bem específico que eu possa ajudar, eu não iria pensar duas vezes, eu já estaria lá. Eu iria me propor de 100% ajudar. Então, porque o que acontece? Chega um momento agora que, dependendo do evento, se eu vou como público, se eu vou pra passear, da meio-dia eu já quero ir embora. Esse é o ponto. Me dá alguma coisa pra fazer, porque a gente já conhece o modus, né? O modus operandi do evento. Então, me dá alguma coisa pra fazer. Eu te ajudo, eu vendo, eu fico no caixa, eu fico de segurança na porta, sei lá, mas... Entendi. Então, talvez se você não tivesse essa condição de ir para trabalhar no evento, você talvez já tivesse aposentado de ir como visitante no evento há muito tempo, tivesse parado de ir. Talvez, mas assim, não, eu ficaria com saudade de ir num evento. Uhum. Mas eu não chegaria de manhã, eu não chego mais de manhã cedo e ficar em fila muito tempo. Ir, ver como é que tá, nossa, que legal. Alguma coisa que eu queira comprar, porque agora também tem isso, né? Eu também, eu sou consumidor. Então eu iria pra consumir algo, ver alguma coisa, mas não ficaria o dia inteiro. É que nem pra balada. Vamos pra balada? Vamos. Deu 3 horas da manhã, eu já tô virando abóbora. Deu 3 horas da manhã, eu já tô assim... Na verdade, a gente já sai de casa, já planejando como a gente vai voltar e que horas. Porque deu 3 horas... É um exemplo, né? 2, 3 horas da manhã, a gente cansou. Vambora. Já chama Uber e tal e vambora. Já não tem esse pique de ficar virando à noite e tal. Coisa de velho, Mário. Não, eu sei, cara. A última balada que eu fui também foi exatamente isso. E eu nem gosto de balada. Mas eu fiquei velho pra caramba, cara. A gente tá velho. Durante essa época de pandemia, né, que a gente ainda está vivenciando no momento, a gente ficou isolado de tudo, né? E eu imagino que para você que trabalha diretamente com o público, trabalha com o público presencialmente, deve ter tido um impacto muito grande na sua vida. Então eu queria perguntar para você, como é que tem sido para você em relação de carreira, né? Como apresentador, como tem sido enfrentar esse momento de reclusão social? E agora também já foi anunciado que você vai voltar a ser o apresentador oficial da Anime Friends. Então, como tá a sua expectativa de volta pro evento? Bem, é chover no molhado dizer que a pandemia assustou e machucou muita gente, né? Se você não tem ninguém da sua família que você perdeu, você com certeza deve ter um amigo que perdeu alguém, né? Então,
Primeiro que eu trato essa situação com muito respeito e muito carinho pra todo mundo que perdeu um amigo ou um familiar durante essa pandemia. A gente tava assustado, mas foi um momento da gente pensar em opções de como gerar conteúdo. Não tem jeito. Então, eu tive algumas oportunidades. Uma delas foi o Gil, né, meu irmão, teve essa ideia de retomar o TokuCast, que era um projeto que já vinha há muitos anos atrás, logo um pouco depois da época do Nerdcast. A gente já começou a fazer o TokuCast por algum tempo, eu participei de poucos, mas já tinha esse projeto e acabou se parando. E aí, com a pandemia, foi acho que o gatilho pra gente, vamos fazer alguma coisa com a marca, porque o espaço Tokusatsu existe até hoje nos eventos, né? Nos maiores eventos assim grandes, o espaço tá lá, a gente faz ainda coisas pro público. Então, foi muito feliz essa ideia. Eu acho que foi o próprio Gil mesmo que propôs já a volta. Então isso foi muito legal. Em um ano, né? Um ano e... março, abril, maio, junho, julho, agosto. Um ano e meio de pandemia, assim, forte, né? O TokuCast já virou um dos principais podcasts de Tokusatsu que a gente tem no Brasil. Com 70... A gente tá chegando a 70 episódios dessa nova fase. E com 70 episódios já foram aí, acho que mais de 50 convidados para mais, com pessoas que são de sites, fóruns, jornalistas, pessoas do meio do Tokusatsu ou do meio geek participando. Então isso foi muito legal. A primeira coisa foi o TokuCast, com certeza. Eu não participo de todos também dessa fase, mas eu participo de vários. Mas o mérito também, de novo, do Gil, que ele participa de todos. E não é barato, porque até isso você precisa profissionalizar de alguma forma. Se você não sabe editar ou não tem o tempo de editar, você paga alguém que saiba. Então a gente tem um parceiro nosso lá, de um site chamado Banco de Cérebros, que edita o nosso TokuCast e edita o Bondcast que o Gil participa já há alguns anos, né, sobre 007 e filmes de espionagem. E aí alguns eventos me chamaram para fazer algumas coisas pela internet. Então, alguns eventos também de Tokusatsu. Eu participei de 2 eventos online de Tokusatsu diferente e algumas coisas até com atores do Japão participando por vídeo. Isso foi muito legal também. Fui convidado para fazer algumas coisas para eventos do Brasil. Aqui é São Paulo, Campinas e Nordeste. Me chamaram para fazer algumas coisas. Tudo por videoconferência. Tudo por videoconferência. E eu tive uma oportunidade que foi muito importante pra mim. Se eu falar se eu lembro muita coisa agora da conversa, eu não lembro, mas ela tá online pra quem quiser ver. Mas foi um papo que eu tive com uma dubladora que meses depois faleceu. Porque ela teve Covid, ela sobreviveu ao Covid. No vídeo, ela até... Ana Lúcia Menezes, que fazia... O que ela fez? Ela fez, tipo, o pó do Teletubbies, mas fez algumas outras... Ela fez algumas vozes marcantes. Acho que Peppa Pig e tal. Acho que a Murta que Geme, se eu não me engano, ela fez. Uhum. Agora de cabeça assim, rápido, porque eu falei, eu esqueço, eu preciso dar uma estudada. Ela fez a Murta, fez a Sam da iCarly. Isso, da iCarly, isso. E era uma voz marcante, ela é do Rio. E esse vídeo que a gente fez, nesse papo que eu comandei, e ela feliz, dizendo... E ela era religiosa, ela era da igreja evangélica. E muito feliz, agradecendo brincando, eu sobrevivi. Mas a gente sabe que o Covid é um negócio traiçoeiro. Então, quase certeza que foi uma sequela por causa do Covid. Ela teve um edema, se eu não me engano. Ela teve estourou uma veia da cabeça dela e ela acabou não sobrevivendo. Mas pra mim foi muito importante ter podido pelo menos ter feito esse papo com ela ainda. Então, foi coisas positivas que me proporcionaram. Mas acho que foi isso. Então foi continuar esse trabalho que eu já faço, né? Tanto de podcast como por vídeo mesmo. De comandar um papo, conversar principalmente com dubladores, que é algo que eu gosto. Fazer esses bate-papos pra mim foi muito importante. Eu tive alguns outros papos sobre cinema de terror e falei com um rapaz que tinha um programa de efeitos visuais na TV, eu esqueci o nome dele, Armando. Ele tem um grupo e tinha um programa de efeitos especiais, tipo um reality show de várias equipes fazendo efeitos especiais e tal. Conversei com ele, pude conversar com o ator que fazia a Celeste
do Castelo Rá-Tim-Bum. Uhum. O manipulador, né? O manipulador, sim, que ele manipulava e fazia a voz da Celeste. Uhum. Então, isso foi muito legal. A gente pôde estar mais perto de pessoas que, talvez com os eventos, não ia ser possível. Sim. Porque com os eventos você não... Essa pessoa, você não conseguiria talvez trazer essa pessoa pra cá. Ou levar essa pessoa até um norte, nordeste. E acho que isso vai ser um fator... Talvez isso vai mexer um pouco com os eventos no futuro, porque talvez acho que eventos vão começar a fazer isso também. Alguma coisa com videochamadas, dependendo do estado, para poder trazer a pessoa mais perto do público sem a pessoa ter que ir até lá. É uma coisa, eu tô profetizando, mas eu acho que em algum momento, em algum tipo de evento ou convenção, coisas talvez que a CCXP já faça, às vezes, dependendo do painel com o ator tá lá fora, mas participa por vídeo e tal, com a galera assistindo. Acho que isso vai ser uma das atrações do evento, sabe? Claro, vão ter todas as coisas presenciais, mas eu acho que isso talvez comece a ficar um pouco mais forte. E aí, eu tive esse convite da Maru, que é a nova organizadora do Anime Friends, de voltar pros palcos, né? Depois que a Yamato parou de produzir o evento, né? O último F foi 2017, se eu não me engano. Uhum. Eu não tive mais contato no palco. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ir no evento ficando no espaço Tokusatsu, né? Eu ia e ficava lá no espaço. Ia lá, curtia o evento, mas não tava indo como apresentador. E aí, eu recebi esse convite da Maru. E aí, a gente vai ter essa primeira edição. O Anime Friends volta em 2021, mas online, né? Uhum. Então, são 2 dias de evento online. Dia 30 de setembro e 1º de outubro, às 19 horas, vão ter algumas coisas aí que vão ser anunciadas em breve nessa pegada online. E vai ter... A gente ainda não está falando de edição física, então. Até que eu tinha entendido, o Anime Friends talvez voltasse em 2022. Não, então, o talvez em 2022 é talvez, sim. Entendi. Porque 2021, sem chance. 2022 é um talvez. Entendi. É um talvez porque menores de idade estão se vacinando agora e a segunda dose é lá para novembro, dezembro. Então, 2021 sem chance. Até pessoas que estão fazendo, dependendo do evento, às vezes está sendo mais negativo do que positivo fazer um evento. Então, acho que... Quer dizer, esse ano, então, a Anime Friends não vai fazer nada, porque a gente já tá em setembro. Setembro, aham. Agora, ano que vem, é uma possibilidade, sim. E você consegue conceber como que vai ser um evento pós-pandemia? Independente do ano. Eu acho que eu vou... Dependendo do lugar, eu ainda vou continuar usando máscara. Uhum. Por exemplo. Eu tive ontem, durante estamos nessa gravação, né? Mas o dia anterior a essa gravação, eu tive a oportunidade de ir em um dos eventos que foram autorizados pela Prefeitura de São Paulo para acontecer esses eventos testes. Então, eu fui. Eu vi como é que foi. E imagino que seja algo assim mesmo, com limitação de pessoas. As pessoas usavam máscara e face shield, que eu acho que isso é importante. Acho que vai ser nesse caminho mesmo. Máscara e face shield. A praça de alimentação era mais espaçada. E aí você podia sentar e comer e beber algo. Então, acho que é possível sim os eventos voltarem ano que vem. Mas ainda com essa questão, com limitação de pessoas, talvez misturando o online com o offline, dependendo do tipo do evento. Acho que isso vai começar a ser mais presente. Mas assim, todo mundo ainda precisa vender, todo mundo precisa ganhar dinheiro. Então vão continuar assim, as empresas os stands vão levar produtos e tal. Eu atualmente trabalho numa loja chamada Estilo Geek, e assim que começar a ter eventos presenciais, a gente vai voltar a participar também. É mais um braço pra gente levar a marca, e a gente confia no produto que a gente vende, e então é importante a gente estar nesses lugares. Eu já parei pra pensar várias vezes em um possível modelo de evento físico pós-pandemia que funcionasse. E eu não consegui conceber algo funcionando. Porque hoje você vê a expectativa de público. Normalmente o público ele não tem uma pretensão de medidas de segurança em relação ao próximo, né? De contenção e assim por diante. É só você ver como é que estão as coisas na rua hoje em dia, né? As pessoas estão saindo e, assim, depende da consciência de cada um, sabe? Então, hoje, no espaço físico, no evento, eu não vejo esse controle de medida de segurança funcionando. E o segundo ponto é que
Cara, para um evento físico funcionar, ele precisa de público, né? Precisa de público porque expectativa de público é o mínimo que você precisa para você correr atrás de patrocínio, né? Você ter colaboradores, você ter apoio e assim por diante. E sem público o evento não funciona. Então é difícil, né? O que eu acho é uma coisa que o Japão ensinou pra gente aqui a fazer show, que às vezes pro japonês, é melhor um lugar menor, cheio, do que grande vazio. Então, eu imagino que as pessoas vão começar a ter essa mentalidade nos eventos. Então, você não precisa ter um evento enorme, se vai ter limitação de público. Ele tem que ser um pouco mais espaçado, dependendo do que for rolar. Mas eu também acho que depende do evento. Porque você tem aquela massa, uma cultura de massa. Que aí eu vou dar um exemplo simples. Eu não posso comparar um público que vai num evento, que nem eu fui ontem, de decoração, com um jogo de futebol. Porque são públicos diferentes, é uma tensão diferente. O primeiro que tira a máscara, por exemplo, num jogo de futebol, todo mundo vai tirar e foda-se. Nesses eventos, não. O primeiro que tirar provavelmente vai ter um segurança e vai falar, olha, põe a máscara, por favor. Os banheiros estão sempre alguém limpando. Tiraram os bebedouros, porque aí por questão de higiene, né? É melhor não ter bebedouro. Mas eu acho que vai rolar com máscara, dependendo da situação, máscara e face shield. E acho que seria muito inteligente usarem essa opção meio a meio. Então, ter um evento presencial legal, limitação de público, talvez isso vai mexer no valor do ingresso, mas aí é uma questão de quem pode e quem não pode. Que sempre foi assim. Existem eventos para todo nicho. Então, o evento vai custar tanto. Se você tem esse dinheiro, você vai e participa. Por isso que ele é limitado. E o resto das atrações você acompanha pela internet. Acho que esse 2022 talvez seja um pouco assim ainda. Entendi. Talvez uma versão híbrida com uma parte online e um evento talvez presencial maior espaçado com escopo reduzido. Isso. Entendi, com uma limitação de público. É difícil, né? Depois da pandemia, a princípio que eu imagino que os eventos eles vão ter que recomeçar do zero. E eu acho que entra nesse contexto do que você falou de os eventos serem menores e aos poucos eles irem se estruturando e testando e entendendo como que o público vai se comportar lá dentro, né? Isso. Eu acho que vai ser muito difícil. Eu acho que, de cara, a gente tava falando, o primeiro evento vai lotar de gente. Eu não sei se vai ser isso e realmente, ouvindo você falar e pensando, eu realmente acho que a tendência é começar pequeno e voltar aos poucos. As pessoas, elas estão com a vontade. As pessoas estão carentes de um evento. O primeiro evento que rolar, tanto que no Rio de Janeiro, por exemplo, já aconteceram alguns eventos de anime. Eu sou um pouco contra ainda nessa situação, principalmente Rio de Janeiro, que tem uma proliferação maior da Delta, por exemplo. Eu não faria, principalmente no Rio de Janeiro. Eu perdi um amigo muito querido do Rio e fico preocupado com os cariocas por causa disso. São Paulo é muito grande, São Paulo a gente consegue talvez fazer algo assim. Rio eu acho que não. É só você ver a imagem da praia no último final de semana. Não importa o dia que você está ouvindo esse cast, se você procurar Rio de Janeiro, praia, agosto ou setembro de 2021, você vai ver que as pessoas estão indo pra praia normalmente como se nada tivesse acontecendo. Então, eu não teria feito nada ainda. Eu acho que agora, primeira dose, segunda dose, começando devagarinho, acho que agora dá pra gente conversar. Estamos em setembro, acho que vai ser legal, eventos testes, 2022, acho que já dá pra pensar em algumas coisas pequenas, acho que dá pra pensar em evento pequeno, pra quem sabe fazer, pode arriscar já alguma coisinha, mas com limitação de público. Acho que é possível, mas com essas proteções. Palmas! Antes de encerrar, eu queria pedir pra você responder uma pergunta, e é um pouco complicada, eu vou te colocar numa situação difícil agora. Que gostoso. Dado todo o seu histórico, dado toda a sua experiência, toda a sua vivência com eventos de anime, eu queria saber o que os eventos de anime representam pra você. A primeira resposta que veio na minha cabeça foi minha vida. Porque eu não posso falar só do atual momento. Se eu falar num âmbito geral, eventos de anime foram a minha vida, né? Foi onde eu surgi, onde eu conheci pessoas, onde eu fiz minhas principais amizades, onde eu conheci minha esposa, onde eu cresci como artista, tudo que é minha vida. Esses eventos. Não tem como eu não fazer outra
outra associação, outra ligação, assim, ou dar outro adjetivo que não for esse. Porque é o que eu faço. É o que eu gosto de fazer. Eu estou morrendo de saudade de poder estar num evento. Fazendo o que for. Morrendo de saudade. Mas eu graças a Deus, eu não sou tão religioso quanto pareço. Né? Eu sou católico, mas eu não sou tão religioso. Mas graças a Deus, eu não peguei, Mário. Nem eu, nem minha esposa. A família da minha esposa mora com a gente. Mas minha mãe pegou e ficou bem. Meu pai pegou, ficou bem. Mas uma prima da minha mãe, por exemplo, que elas moravam juntas, essa prima dela, que era minha tia, ela faleceu. Então eu sempre tive essa coisa de que se eu pegasse essa merda, eu ia morrer. Eu sou gordo, eu tenho problema respiratório, eu sou um banquete pro Covid. Então eu não posso botar minha vida em risco, por mais que eu goste de tudo isso. Agora eu já tomei a segunda dose. A gente usa máscara, talvez um face shield, pra ajudar a prevenir as coisas. Então acho que dá pra gente começar a voltar aos poucos e eu conseguir retomar isso que eu amo tanto. Cara, eu fico muito feliz de ouvir isso, de verdade. Infelizmente eu tô um pouco pessimista com a situação da pandemia. Eu faço muito acompanhamento dos periódicos médicos, né, das divulgações científicas, e a gente perdeu o controle de tudo, né? Então Mário, eu não consigo ver uma projeção de futuro, mas eu fico na expectativa de que as coisas amenizem de alguma forma pra gente ter 100% de segurança no futuro. 100% de segurança não é a segurança que a gente tem hoje, não é a pseudo-segurança que a gente acha que está tendo só com as vacinas, né? Sem as medidas de contenção, sem as medidas de afastamento e assim por diante. Mas, da mesma forma, eu também acho que é muito importante essa sua fala de solidariedade a todas as pessoas que tiveram uma perda ou conhecem alguém que perdeu alguém, né? Eu tô sentindo muito a perda de vocês. Eu queria muito dar um abraço em todo mundo que perdeu alguém e mostrar o meu respeito, mostrar o meu carinho, sabe, por todas as pessoas. A única forma que eu tenho hoje de fazer isso é ficando em casa, então eu espero que você que esteja nos ouvindo, eu sei que às vezes a gente bate na mesma tecla, mas que fique em casa, se mantenha seguro, não só pela segurança coletiva, mas também em solidariedade a todo mundo. As outras pessoas também perderam alguém que estão sofrendo com isso, né? O que eu acho que as pessoas têm que ter, independente dessa situação que a gente vive, situação política, independente. Eu acho que tem que ter um mínimo de respeito. Eu acho que é um mínimo de respeito com as pessoas que perderam alguém, pra não acharem que é só porque talvez não bateu em você do mesmo jeito que bateu em outro esse vírus, não quer dizer que ele não é forte, ele não é perigoso, né? Só porque você viveu e o outro morreu, então quer dizer que esse vírus não é de nada, e não é isso. Então, eu acho que é um respeito que tem que ter em relação ao que a gente tá vivendo. E eu queria aproveitar, a gente não falou de um tópico que ele tem uma importância na minha vida, e aí, depois desse tópico, tem uma participação sua. E aí, só para as pessoas saberem que depois que eu me formei, eu larguei tudo e fui morar fora, né? Eu morei 6 meses nos Estados Unidos. E aí trabalhei numa churrascaria e tal. E aí voltei pra cá e foi quando eu comecei a trabalhar com vendas de produtos geek. Foi quando eu tive a primeira oportunidade de trabalhar numa loja. E aí que eu fui criando esse carinho também pelo comércio geek. E aí quando você foi viajar pros Estados Unidos, eu pedi pra você trazer um biscoito que eu quero que eu mais comia quando eu morava nos Estados Unidos. Então eu te agradeço aqui abertamente. Relaxa, cara. Não que o Mário faça entregas de muambas, mas eu já vi ele fazendo, mas não tô dizendo que ele faz. Mas todo mundo pediu, viu? Fica tranquilo. Mas, cara, relaxa, biscoito tinha na vendinha. E se você tá me ouvindo, e for um dia pros Estados Unidos, encontrar uma caixinha de um bolinho meio biscoito, assim, porque ele é recheado e ele é de aveia. É oatmeal alguma coisa. É oatmeal, porque o oatmeal é aveia, se eu não me engano. Então era um biscoito de oatmeal com recheio de baunilha. Acho que era da Little Debbie's. Maravilhoso. Eu sinto falta, porque era minha... Cara, morar fora no perrengue era isso e pagar $1 ou $2 pra comer no McDonald's. Então era um outro perrengue, mas fica pra um outro cast. Palmas!
Kuroda, quero agradecer muito sua presença e perguntar, de abrir o espaço. Se você quer deixar algum recadinho, manda bala. Eu, de novo, agradeço o convite. Subara Show, muito obrigado ao Mário e a você que é ouvinte do Subara Show, muito obrigado. O pessoal me chama de Kuroda, meu nome é Daniel Verna. Minhas redes sociais são @Daniel Verna, tanto no Instagram quanto no Twitter. Facebook, acho que você também me encontra, né, Daniel Verna. Atualmente eu trabalho na loja Estilo Geek, estilogeek.net, e 2 vezes por mês, pelas redes sociais Estilo Geek, principalmente o Instagram, _Estilo Geek, eu faço a live com estilo, onde eu bato um papo com algumas pessoas, onde o tema principal é o colecionismo, né? É a paixão por colecionar algo, e a gente vai seguindo pelo caminho do convidado. Além disso, como eu falei aqui, a gente tem o TokuCast. O TokuCast você encontra em todos os agregadores de podcast. A Live com Estilo você encontra no Spotify. Agora, o TokuCast você encontra em todos os agregadores. E é só acessar também tokusatsu.com.br. E estou de volta nas redes sociais do Anime Friends. Toda semana tem algum vídeo meu com alguma novidade ou algum bate-papo, alguma coisa sobre eventos e sobre o Anime Friends principalmente. E dia 30 de setembro, 1º de outubro, vai ter o Anime Friends Live a partir das 19 horas. E é só, espero que vocês assistam, se divirtam, que no fim eu falo, eu já falei isso algumas vezes, principalmente relacionado a cosplay, mas a coisa tem que ser divertida. Então faça um negócio e se divirta. Se você não estiver se divertindo, é porque tem alguma coisa errada. E pisa no X, né? E por favor, pise no X, né, gente? Quem pisa no X eu acho que é tão simples, né? Gente, tem um X no chão. Porra. Aqui eu posso falar palavrão, né? Caralho, gente. Tem um X no chão. Pisa na porra do X, velho. É simples. Tem o palco tá lá. O X é o melhor ponto do palco, por onde os juízes vão te ver, o público vai te assistir, a luz te pega legal, tem o som ali pra você ouvir o que tá acontecendo. Fica na porra do X. Difícil, gente. Caralho.